Queridos, Dia das Mães, que alegria podermos celebrar esse dia. Eu não sei como é que foi o seu dia. Tem algumas mães que tiveram um momento especial, outras foi um momento de choro. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de muita luta, mas nós precisamos olhar para o Senhor e a cada momento não perder a oportunidade de celebrar e honrar ao Senhor. Hoje foi o tempo de nós, em família, nos recordarmos da nossa sogra, né? A mãe da Angélica, primeiro ano que ela não passa conosco o Dia das Mães. Mas nós conseguimos honrar as memórias dela, nós conseguimos reproduzir, né, como ela fazia as caretas, quando ela começava a fazer um bico para querer chorar nas despedidas. E foi um momento de honrar a memória dela de uma forma muito especial. Nós, os nossos filhos, mas também tivemos alegria com a minha mãe lá em Cascavel, pelo Zoom, com todos os irmãos reunidos ali, honrando ela pelo Zoom. E tivemos o nosso momento em casa. Então, é um momento que nós podemos, sim, ser intencionais, podemos viver esse momento, marcar esse momento, certo? Mas nós estamos, hoje pela manhã, tivemos uma mensagem abençoadíssima. Se você não esteve pela manhã aqui, eu desafio você a acessar e ouvir a mensagem da manhã. E hoje à noite, nessa noite, nós estamos dando uma sequência de uma série de mensagens. Durante esse mês, nós estamos trabalhando em seu lugar. E esse é o tema, onde nós estamos falando sobre empatia. E quando nós falamos Dia das Mães, você já se colocou no lugar da sua mãe? Né, em alguns momentos, você já se colocou no lugar dela, o que ela faria? Né, como é que ela agiria nesse momento? Né? É muito difícil, às vezes, nós nos colocarmos no lugar dela. Né, e principalmente os homens, né, os filhos homens. Mas quantas vezes as mães quiseram estar no lugar dos filhos? Quantas vezes, no momento de luta e de enfermidade, as mães chegaram ali, passa essa enfermidade para mim, deixa eu ficar aqui com esse soro no braço, deixa eu sofrer essa dor que ele está sofrendo. Sabe, quantas vezes, qual foi a mãe que um dia não falou isso? Certo? Pela a febre mais simples, às vezes, veio o pensamento, se eu pudesse, eu gostaria de sentir essa dor, mas não o meu filho. E porque isso é natural, isso é algo que faz parte da natureza materna, um instinto de proteção. Por isso, quando você tem dois filhos e a primeira filha, e o primeiro filho é uma menina, você vê que o segundo, a tendência é ser mais simples, porque existe um instinto materno. Então, ela vai olhar o irmãozinho, a irmãzinha como um bebezinho. Agora, quando é o inverso, parece que o negócio é um pouquinho mais complicado. Nós tivemos essa experiência, ter a filha primeiro. E que privilégio, ver ela com o instinto materno, desde pequenininha já, cuidando do Nicolas. Mas a empatia é algo que nós precisamos desenvolver com intencionalidade, diferente das mães que naturalmente protegem, amam seus filhos, agem para proteger, agem para cuidar. Nós precisamos ser intencionais. E a empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de adotar a sua perspectiva, ou seja, enxergar o mundo pelos olhos e compartilhar seus sentimentos. E hoje à noite nós vamos ver um pouquinho como é que nós podemos aprender com Jesus, que nos ensinou sobre essa empatia, mas principalmente a empatia nesse momento, no momento de luta, no momento de consolo, no momento de dor. Como é que nós podemos viver isso? Você já deve ter visto muitas pessoas nesse momento de Covid que falaram assim, isso é besteira. Não sei se você já ouviu, enquanto não chegou perto da minha casa, certo? Eu olhava lá e falava assim, não, isso aqui não é tão grave assim, isso aqui não deve ser assim, não. Certo? E não tinha empatia nenhuma com o sofrimento do outro, porque simplesmente achava que isso é um problema do outro, não era um problema meu. Mas a hora que começou a chegar perto, a hora que chegou na sua casa, aí você vê que o negócio realmente não é brincadeira. Mas sabe, nós não precisamos chegar nesse momento para que nós possamos olhar para as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão enlutadas, e nós sim sermos intencionais em viver uma empatia, em viver realmente essa empatia nesse processo de cuidado. E para que façamos isso, né, nós precisamos simplesmente ser intencionais em amar sem julgar. Né? Nós precisamos sim, olhar para as pessoas, sentir a dor do outro,
sem ficar com julgamento. Você tem facilidade de julgar as pessoas? Você tem facilidade de julgar a reação do sofrimento dos outros? Ou você é aquelas pessoas que têm facilidade de se colocar no lugar do outro e chorar junto? Porque é isso que a palavra nos ensina. Com muita tristeza que tem algumas pessoas que têm um senso de justiça muito complicado. Se a pessoa sofre demais, está exagerando, falta de fé. Se a pessoa passa numa boa sem sofrer muito, isso é insensível. E às vezes eu não me coloco no lugar do outro e eu começo a medir a reação das pessoas baseado na minha régua, de como eu enxergo, na minha cosmovisão. E quando nós falamos uma empatia, como Jesus nos ensinou, ele começou a olhar para as pessoas, e ele olhava para as pessoas pensando e sentindo o coração de cada um deles, e olhando para a necessidade de cada um deles. E é assim que Deus olha para nós. Deus olha para nós enxergando as nossas necessidades. Porque quando você olha assim, fala assim, mas por que ele tem isso e eu não tenho? Por que ele tem aquilo e eu não tenho? Eu estou olhando com uma perspectiva errada, porque eu estou olhando com a minha perspectiva da cosmovisão mundana, da minha vida humana, e eu não olho com a cosmovisão cristã, com a cosmovisão de Deus, com o olhar de Deus. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso, e vamos ver como é que Jesus nos ensinou, né? E como é que nós podemos ser intencionais e agir com empatia, fundamentando no amor, no meio do sofrimento, da dor e das reações diferentes que nós estamos acostumados. E eu queria trabalhar hoje, baseado nessa empatia no sofrimento, fazendo uma pergunta para você. Se eu falo assim, sobre a história de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, o que vem à mente? Qual que é o teu conceito com relação a Marta? Qual que é o teu conceito com relação a Maria? Você que está sozinho não vai poder fazer, mas você que está com família aí, converse com a pessoa da sua família. O que você acha de Marta e Maria? Qual que é o conceito que você tem dela? Até pelo que você conhece da Bíblia. Converse aí. Maria é o quê? Marta foi o quem? Quem que foi a Marta? Qual a marca que ela deixou? Aí em família, vamos lá. Você que aí está na internet também, converse aí com a sua família sobre isso. É interessante porque eu não preciso de muita experiência para dizer que possivelmente muitos ou a maioria de vocês detonaram Marta aí, né? Fala a verdade. Quem aqui detonou Marta aí? Levanta a mão. Ninguém? Uau! Lá atrás, aqui também. Tem algumas pessoas aí que detonaram Marta, né? E Maria era a exemplar, né? Sabe o que acontece? Se nós olharmos dentro da perspectiva bíblica, nós temos lá a primeira visita de Jesus. O que Marta estava fazendo? Servindo Jesus, a mente pragmática dela, vou lá, vou servir, fazer as coisas, servir a ele enquanto Maria estava ali com Jesus, ouvindo Jesus. E essa foi a primeira experiência. Aí vem a segunda experiência, a morte de Lázaro. O que acontece com Maria? Maria está em casa, lá, sofrendo o luto dela. Marta já vem e dá de dedo. Se você estivesse aqui, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. É a segunda experiência. Aí vem a terceira experiência, já logo após a ressurreição ali, no jantar, Marta está lá cozinhando de novo, Maria está lá, ungindo os pés de Jesus com o perfume e secando com os cabelos. Aí você olha assim, Marta, né, só não entendeu o que era o principal. Sabe o que acontece? Nós, quando olhamos, muitas pessoas olham para Marta e Maria, e muitos sermões já foram pregados em relação a isso, de alguém que busca o que é essencial, de alguém que busca o que é somente o ativismo. Muitas mensagens foram pregadas sobre isso. Você pode, de repente, pensar assim, dessa forma, mas eu quero dizer o seguinte, que Marta e Maria, elas faziam as mesmas coisas, elas adoravam a Jesus, elas criam no Senhor Jesus, mas só que elas eram diferentes, e elas tinham uma cabeça diferente, e elas agiam de forma diferente. Nós vamos verificar nesse texto de hoje, que é na ressurreição de Lázaro, que Jesus afirma categoricamente que Marta creu que Jesus iria ressuscitar Lázaro. E ela sim, ela cria na ressurreição, ela cria no poder de Deus, ela cria no Messias que foi enviado.
Então, a única coisa que a forma como ela manifestava, ela era diferente, porque não existe certo e errado. Existem pessoas que fazem diferente, porque eu adoro assim, porque uns adoram levantando a mão, adorando um pouco mais extrovertido, e um outro um pouco mais comedido. Isso não quer dizer que um é mais santo ou menos santo, um é mais espiritual ou menos espiritual. Mas nós vamos avaliar esse texto e vamos tentar tirar um ensinamento que Jesus nos traz com relação à empatia, nesse momento de provação, no momento em que as pessoas estão sofrendo, no momento que as pessoas estão passando por alguma dificuldade. Como é que você pode ter empatia? Como é que você pode se colocar no lugar do outro e entender que a reação dele, ela vem de acordo com o seu temperamento, vem de acordo com a sua família, vem de acordo com as suas experiências de vida. Nós temos uma família muito querida que lá em outro estado, faleceu o pai, 4 irmãos. Um deles se trancou no quarto, ficou 6 meses, 7 meses, trancado. Não saiu do quarto. O outro passou uma semana, já estava, certo? Como se não... Certo? Agora, eu não tenho como afirmar que um sofreu mais que o outro. Existe uma forma diferente de reagir a um sofrimento. As pessoas enfrentam as dificuldades de forma diferente. A minha dor é diferente da dor dos outros. E eu preciso entender isso, para que possa viver uma empatia, para que eu possa ser usado por Deus para abençoar as pessoas. Então, baseado nesse texto, lá de João 11, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ver como é que Jesus nos ensina a viver a empatia no processo de cuidado e apoio para quem está sofrendo. Mas você... E não é somente de apoio, mas você também entender como é que às vezes as pessoas agem em relação a você. E que você pode perceber que às vezes não é essa a intenção. Sabe aquelas pessoas que, bem intencionadas, elas fazem aquilo que não devem fazer? Sabe aquelas pessoas que chegam no velório e dão parabéns? É mais ou menos assim. Não era a intenção. Ela chegou ali, aconteceu. Certo? E tem pessoas que... Então, nós precisamos entender que toda ação das pessoas existe algo por trás disso. Existe um estilo de vida, existe um estilo pessoal, existem experiências de vida. Vamos lá, abra lá em João 11. João 11, esse texto, esse capítulo ele vai relatar a morte e ressurreição de Lázaro. É um texto conhecido, a morte e a ressurreição de Lázaro é muito conhecido nas Escrituras. E Jesus, ele vai confortar ali Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E nós vamos verificar que ele vai lá para confortar. E esse é um momento onde Jesus ele demonstra um grande amor e um grande sentimento, que na morte de Lázaro ele chorou ali com as irmãs de Lázaro. Só que Jesus, ele chora. Nós vamos olhar no texto, ele chora, mesmo sabendo que Lázaro iria ser ressuscitado, ia ressuscitar. Vamos observar ali, João 11, no versículo 3, diz o seguinte: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que Jesus fala aqui? Calma, não, essa doença não vai matar ele. Mas aí continua lá no versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então um lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês que estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Jesus, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E essa é o grande ensinamento da empatia. Porque não é porque eu sei tudo que vai acontecer que eu vou sair atropelando as pessoas. Às vezes as pessoas te procuram, sabe para quê? Para conversar com você. E porque você já sabe o que ela vai falar, já sabe onde ela vai chegar, com muita facilidade você interrompe. E você não deixa ela falar, você não deixa ela abrir o coração. Às vezes no seu casamento, o que a sua esposa quer? Ela quer simplesmente compartilhar algo contigo, ela não quer que se dê a solução de nada.
Ela quer compartilhar e você tem que estar com os ouvidos sensíveis para ouvir somente. Isso é empatia. Isso é me colocar no lugar dela, ou ela se colocar no lugar dele e ouvir. E aí, de repente, ela vai pedir, o que você faria? E aí você pode dar a sua opinião. O que Jesus fez aqui? Ele sabia tudo o que ia acontecer, mas ele vai até lá e ele deixa acontecer todo o processo. Ele deixa as irmãs de Lázaro sofrer, achando ali que realmente elas perderam o irmão definitivamente naquele momento. Jesus sabia muito bem, mas ele foi sensível ao sofrimento de Marta e Maria. Ele desenvolveu essa empatia, pois se colocou no sofrimento dela, externou isso numa postura empática. Então, como é que eu posso viver a empatia nesse processo de cuidado? Né? Não somente no cuidado, mas no meu dia a dia. Primeiro, ame sem julgar. Veja ali, versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição, no último dia. Aqui Marta, ela externa o conhecimento que ela tinha sobre a ressurreição. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sabe o que Jesus faz aqui? É um amor sem julgamento. Marta, ela chega até Jesus acusando. Se você estivesse aqui, você tem facilidade de amar sem julgar? Porque é muito fácil nós amarmos quem é amável. Mas com muita facilidade eu aponto o dedo para as pessoas, julgando. E eu não percebo que tem 3 dedos apontando para mim e um para cima. E eu estou apontando aqui. E eu estou julgando as pessoas. Eu estou fazendo aquilo que amar sem julgar é um grande desafio. Jesus, ele demonstra um amor, levando Marta a olhar para onde? A olhar para a eternidade. Veja ali, no final do versículo 25, ele fala assim, eu sou a ressurreição, a vida. E ele começa a falar para Marta, olhe para a eternidade. Amar sem julgar é você olhar para a eternidade. Você não precisa ganhar aquela discussão. Você não precisa ficar julgando. Isso é injusto, isso é injusto. Tem muitas pessoas que estão julgando a Deus. Acho que Deus nunca teve no banco dos réus como está agora, na mente de muitas pessoas. Porque eles acham que Deus perdeu o controle. Por que Deus não interviu? Por que Deus não permitiu que isso acontecesse? E eu começo a julgar a Deus, eu começo a julgar as pessoas com muita facilidade. Por quê? Por que essa pessoa não reage como a mim? Sabe, o amor sem julgamento é aquele amor incondicional que você ama olhando para a eternidade. Isso vai trazer honra e glória para o Senhor, é assim que eu vou fazer. Eu não importa o que eles vão pensar de mim, eu vou agir por convicção, pelo amor ao Pai, pelo amor às pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus. Então, amar sem julgar é algo que Jesus nos ensina. Quantas pessoas, por pensar em prazer momentâneo, por não querer sair de uma discussão, se perde no caminho e no propósito. Você tem muito claro o propósito da eternidade para a sua vida? O que acontece é que muitas pessoas hoje têm desviado do propósito, sabe por quê? Porque eles têm aceito uma proposta. Aí vem uma proposta e eu vou atrás dessa proposta. Essa proposta aqui vai me ajudar a ter um momento legal aqui de prazer. Essa proposta aqui vai me ajudar a ganhar um dinheiro extra aqui. Essa proposta aqui, e aí eu fujo do meu propósito. E quando eu vejo, eu estou largando de lado o amor de Deus, a visão da eternidade. Eu estou julgando as pessoas que às vezes vêm me repreender, que vêm dar uma palavra de exortação, porque eu estou indo para um caminho errado. Sabe, esse texto que nós estamos lendo e estamos caminhando sobre ele, nós vemos Jesus amando, sem julgar Marta. Sabe por quê? Porque ele conhecia o coração de Marta. Por mais que Marta já tivesse dado alguns sinais de que ela estava lá só servindo, ela estava perdendo a oportunidade de estar ali nos pés de Jesus, muitas vezes. Mas Jesus sabia que atrás daquela mulher, totalmente pragmática e prática, existia alguém que temia o Senhor, alguém que amava o Senhor. No versículo 39, Jesus chega e fala assim, tira a pedra.
disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ela já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Olha o detalhe desse versículo. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Marta demonstrou uma fé que possibilitou ver a glória de Deus na ressurreição de Lázaro. O que Jesus disse aqui? Marta, você creu. Você creu e você vai ver a glória de Deus. Você vai ver seu irmão saindo daquele túmulo. Você vai ver seu irmão saindo daquela tumba. Queridos, é extraordinário. Por quê? Porque o amor de Jesus sem julgamento, gerou uma oportunidade para que Marta experimentasse e visse a glória de Deus. Quando eu julgo, simplesmente eu julgo sem o amor, muitas vezes, ao invés de criar uma ponte para as pessoas conhecerem o amor de Jesus, eu crio muros que impedem as pessoas, elas se distanciam ainda mais. Você tem sido ponte para o amor de Deus ou muros para o amor de Deus? Você tem somente julgado ou você tem feito justiça em amor? Eu não estou dizendo que você deve abrir a mão de viver a justiça. Nós temos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Jesus. Deus é justo e amoroso, são os 2 lados da mesma moeda. Se você vive só a justiça, você vive com uma postura tirana. Se você vive só com um amor, sem a justiça, você vive de uma forma até um pouco irresponsável. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Mas o norte e o propósito é a eternidade, é o amor de Deus. E muitas vezes você vai abrir mão do seu direito, sim. Não tem problema não, desde que isso traga honra e glória para o Senhor. Mas agora, isso aí não é dizer assim, eu vou ser besta. Não, é você ser, sim, coerente com os seus princípios. Queridos, Jesus, ele olha para o coração de Marta e ele não julga as suas atitudes, mas ele julga, ele age conforme o coração dela. Sabe quando nós nos colocamos no lugar das pessoas, sabe aquela pessoa que é grossa, chega, só fala grosso, mal educado? Dá uma olhadinha para a história da família. Dá uma olhadinha da experiência que ela teve. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Sabe, eu tenho um primo que ele foi dependente químico. Ele foi muito julgado pela família. E ele não teve amor. Ele teve só justiça. Muito julgado, muito. Então as pessoas apontavam as rodinhas das tias ali, dos tios, quando falavam dele, falavam de uma forma depreciativa. E passou alguns anos, eu agora acompanhando ele nas redes sociais, eu vejo ele hoje um servo do Senhor. Ele encontrou alguém que talvez não conhecia a história, o histórico, e decidiu simplesmente amar. Falou assim, eu vou amar. E esse amor gerou transformação. E essa transformação vai gerar agora uma reprodução, porque eu vejo ele com os filhos, e os filhos já servem ao Senhor. Então, o julgamento, ele impede, muitas vezes, que as pessoas tenham acesso ao que é o amor de Deus. Nós precisamos viver o amor sem julgar. Mas um segundo destaque que eu vejo como é que nós podemos viver uma empatia nesse processo de cuidado. No processo de cuidar das pessoas, no processo de amar as pessoas. O que Jesus nos ensina? Eu quero dizer o seguinte, atenda o chamado de Jesus. Veja ali, nós vemos a postura de Marta e nós vemos Maria lá na casa, sofrendo. E aí, versículo 28, depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Essa aqui era Marta indo até Maria. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É uma postura diferente de Marta. Marta chega, se você não estivesse aqui, Maria chega, se prostra diante do mestre.
se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você está entendendo a postura diferente? Mas sabe, Maria atendeu o chamado de Jesus e prostrou-se aos pés de Jesus. Você tem se prostrado aos pés de Jesus? Você tem colocado teu coração diante de Deus e atendendo o chamado de Deus? Qual o chamado que Deus tem para você neste tempo? Por que você está onde você está? Por que você está na empresa onde você está? Por que Deus te colocou aonde Ele te colocou hoje? Será que é só para fazer uma atividade e ganhar dinheiro? Ou de repente você vai ser um instrumento de Deus ali, que vai abençoar aquelas pessoas, vai atender um chamado que Deus tem para você? Porque Deus, Ele nos chama. O primeiro chamado é que nós possamos aceitá-lo como Senhor e Salvador. E a partir do momento que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, existe um chamado primordial, que é nós fazermos discípulos, para nós reproduzirmos esse amor que nós conhecemos. Então, muitas vezes o senso crítico, o ar de superioridade faz com que muitos tentem caminhar com os ouvidos espirituais fechados ao chamado de Jesus. Nesse momento que estamos vivendo, o que Deus espera de nós é que atendamos o chamado para fazer a diferença para as pessoas que estão sofrendo. Eu queria que você visse um vídeo bem curtinho, que ele ilustra um pouquinho essa dimensão do chamado. Pedrão, vou ficar igual você, hein? Pra ele cortar. Vai lá, Pedrão. Dá pro Pedrão agora cortar. Quero saber que tá bom, não deixa não. Deixa eu ver. Nem dá pra ver. Vai, pinta de novo, pinta de novo. Pisa por cima, vai, pintando. Caramba, Pedrão, tu fez a cicatriz melhor que neurocirurgião. Mostra a tua, vira assim, ó. Toma igual agora, ó. Eu acho que deve estar ferrado. Esse médico entendeu claramente o chamado dele. Deus o chamou e o capacitou a ser médico, para ser um instrumento de Deus, para salvar vidas. E ele foi além. Ele tinha a obrigação de fazer isso? Não. Ele foi lá e fez a cirurgia. Mas isso é empatia. Ele olhando para aquele jovenzinho, ele se coloca no lugar e ele se iguala. De alguma forma ele tenta gerar essa identificação. Você foi chamado para quê? Nós fomos chamados para quê? Esse médico foi chamado para salvar vidas pela medicina, sendo usado por Deus, Deus usando a vida dele como canal de bênção. Nós fomos chamados para compartilhar o amor. Nós fomos chamados para levar esperança. Nós fomos chamados para levar realmente o amor para aquelas pessoas que não conhecem, que estão vivendo um casamento sem perspectiva, que estão vivendo na enfermidade sem esperança, que estão vivendo o luto sem uma esperança maior de que Deus tem o controle da história e o Espírito Santo que traz o conforto para o nosso coração. Você tem atendido esse chamado de Deus? Queridos, quando você vai no mar, tem aqueles salva-vidas que estão ali, olhando as pessoas que estão se afogando. Você sabia que se alguém começar a se afogar lá no meio, e ele não salvar, é omissão de socorro? Imagine se nós fôssemos julgados assim. Será que se nós estivéssemos aqui, e tivesse alguém se perdendo, e que Deus está colocando diante de você, e você é o salva-vidas, que vai levar essa pessoa a experimentar a vida eterna, será que você seria acusado por omissão de socorro? Quando nós entendemos o nosso chamado, Jesus ele chamou Maria, Maria veio e se prostrou aos pés de Jesus. Jesus estava ministrando o conforto e o consolo no coração deles. Mas eu quero dizer que Deus nos chama é para que nós possamos, sim, nos prostrar aos pés do Senhor, no nosso quarto secreto, mas sair durante o dia, compartilhando amor, porque nós temos um chamado de compartilhar e levar esperança para as pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos desenvolver essa empatia. Nós temos o amor de Deus e nós não podemos omitir de ser empáticos no sofrimento do outro.
Eu atendi um rapaz há um tempo atrás, e ele compartilhava comigo, ele aceitou a Jesus, e numa situação muito peculiar. Ele trabalha na área de segurança, e ele estava com uma arma, e ele estava de serviço, e ele tinha decidido tirar a vida naquele dia. E ele falou assim, eu estou indo para lá, é um lugar um pouco mais distante, eu vou lá, vou tirar minha vida. E de repente, tinha um colega de trabalho dele, um servo do Senhor Jesus, que Deus veio, mas o Espírito Santo falou claramente, eu preciso que você vá lá, eu preciso que você fale com ele. Sabe aquele sentimento? Ele ouve a voz de Deus e o coração apertado, e ele vai. Existe um chamado. E ele chega e aquele rapaz, antes dele ir para lá, ele falou assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus tem planos para você. Deus te ama. E Deus quer fazer coisas lindas na sua vida. Então, tenha um tempo especial ali. Tente conversar com ele naquele posto de trabalho. E aquele rapaz, ele vai. E a hora que ele chega lá, naquele posto de trabalho tinha uma bibliazinha dos Gideões Internacionais. Os Gideões aí já... E estava lá, e ele começa a ler aquela palavra. E ali ele aceita Jesus. E ele vê a presença de Deus ali. Queridos, quando nós não negligenciamos o chamado de Deus, nós conseguimos ver milagres que vão nos surpreender. Se você acha assim, Deus não vai me usar, eu quero te dizer o seguinte, só mude a sua oração, pedindo, Deus, me dê uma oportunidade. Me dê uma oportunidade porque eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado para consolar, eu quero ser usado para encorajar, eu quero ser usado para cuidar, eu quero ser usado para levar o amor do Senhor. Então, viver a empatia é atender esse chamado de Deus. Para fechar, queridos, como é que nós podemos viver uma empatia nesse processo de cuidado? Nós precisamos ser intencionais. Ali no versículo 33, Jesus ele vem, ele chora junto, ele está ali com as irmãs, ele tem todo o consolo, mas ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Jesus ele foi muito intencional, e ele vai lá e fala assim, pode tirar a pedra. Tira a pedra. Jesus ele não ficou ali divagando, não, ele chorou, ele se identificou, ele sofreu junto com as irmãs, mas ele vai com intencionalidade e ele manda Lázaro sair daquela tumba. A empatia de Jesus foi extraordinária, mesmo sabendo o que iria ocorrer, ele chorou a morte de Lázaro, houve intencionalidade nesse choro, certamente. Jesus nos ensina que nós precisamos desejar buscar a vontade de Deus, que não é por acaso, tem que ser intencional. Lá em Mateus 7, 7, 8 diz lá, peçam, ele será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Deus espera de nós uma atitude intencional. Assim como Jesus foi intencional no processo de consolação de Lázaro, você vai precisar ser intencional. Eu quero passar no vestibular. A Fernandinha está ali, fazendo terceirão agora. Se ela falar, vou passar no vestibular e não estudar, meu filho. Né? Então, assim, existe algo que nós precisamos fazer com intencionalidade. E a empatia é isso. Eu lembro uma história que ilustra bem essa empatia, foi até compartilhado pelo pastor Roberto, quando ele estava nos Estados Unidos. E imagine alguém que, não sei se já tinha terminado o mestrado ou doutorado, estava ali, né, no mestrado e doutorado, foi plantar uma igreja e estava pregando, né, para aquela comunidade ali hispana, acho que era, né, pastor? E eles não estavam entendendo o que o pastor estava pregando, porque eles eram pessoas muito humildes. E de repente já estava pregando alguns sermões lá e viu que tinha alguma coisa estranha. E de repente percebeu que eles não estavam entendendo. E ao invés dele tentar fazer com que aquela igreja entendesse a mensagem que ele estava pregando, com todo o conhecimento acadêmico, com todo o conhecimento, ele simplesmente pegou um flanelógrafo
levou lá para frente e começou a pregar com ilustrações. Isso é empatia. Porque eu entendo como o outro age. E eu sou intencional. Intencional para que essa pessoa seja abençoada através da minha vida. Então, quando eu aplico essa intencionalidade no meu casamento, se eu ficar esperando, eu quero um casamento abençoado, mas eu não invisto no meu casamento, eu não sou intencional, eu simplesmente, vai chegar um tempo que vou ter problemas. E quando nós falamos a empatia no processo de cuidado, você está vendo alguém sofrendo, seja intencional, vai até lá, faça um bolo, faça um almoço, leve para essa pessoa que está ali com Covid, dá uma palavra, manda uma mensagem, faça alguma coisa intencionalmente. Porque a intencionalidade, ela é essencial nesse processo de cuidado. Jesus, ele demonstra aqui intencionalidade. Sabe, Jesus, ele entende o nosso sofrimento, a nossa dor. Ele passou por todas as etapas do ser humano. Ele foi criança, ele foi adolescente, foi jovem. Mas a maior demonstração de empatia não foi o viver como um humano aqui. A maior demonstração de empatia de Jesus foi quando ele se entregou na cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Esse foi o maior sinal de empatia. O que nós precisamos entender é que Jesus, ele gerou essa identificação ali com os sentimentos de Maria e Marta. Bem provável que elas estavam chorando a morte do irmão, mas ele foi intencional nessa ação. Ou seja, a intenção sem ação, ela não vale para nada. Mas uma intenção com ação, uma intencionalidade que envolve o agir, faz com que você experimente a diferença. Assim como aquela passagem do bom samaritano, onde aqueles religiosos passaram, tinha até uma boa intenção, mas não agiram. E aquele samaritano vem e age. E é muito interessante que depois eles perguntam, qual desses três você acha que foi o próximo? Jesus pergunta para aqueles discípulos. Eles responderam, aqueles que tiveram misericórdia dele. Não eram nem os discípulos, eram os fariseus ali. Então, os peritos da lei. Jesus diz, vá e faça o mesmo. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros, para poder fazer a diferença. Viver a empatia é estar sensível àquilo que irá conectar as pessoas com o amor de Deus. Queridos, quando nós decidimos viver a empatia nesse processo de cuidado, amando sem julgamento, sendo muito, mas muito intencional, e atendendo o chamado de Deus para fazer a diferença nessa geração, nós vamos conseguir sim viver em seu lugar, entender em seu lugar como é que eu posso me colocar no lugar do outro e ser os pés de Jesus aqui, as mãos de Jesus aqui, o coração de Jesus aqui. Você pode fechar seus olhos? Jesus, nessa palavra que ele fala para Marta e para Maria, ele destaca claramente sobre algo que seria a ressurreição eterna. Não era a ressurreição de Lázaro. Lázaro possivelmente deve ter falecido depois de outra doença. Possivelmente não, com certeza. Mas ele deve viver hoje eternamente, porque ele um dia aceitou o sacrifício de Jesus. Um dia ele entendeu que Jesus era o Messias, que veio para morrer em nosso lugar. De repente você está aqui presencialmente, ou você está aqui na internet, e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Jesus, ele diz ali, como ele falou para Marta, eu sou o caminho, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, você de repente precisa entender isso, que Jesus é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. De repente você precisa tomar uma decisão hoje. Eu queria desafiar você, que nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, que você nunca fez uma oração de entrega. Eu queria desafiar você a fazer isso nessa noite.
dizendo aí aonde você está, enquanto a igreja está de olhos abertos: Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu reconheço que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Assim como o Senhor afirmou para Marta que quem crê no Senhor tem a vida eterna, eu quero crer. Eu quero ter acesso à vida eterna com o Senhor. Eu quero viver uma nova vida aqui. Eu quero viver uma nova vida, um amor sem julgamento. Eu quero viver uma nova vida, sendo intencional no chamado do Senhor, atendendo o chamado do Senhor. Eu entrego minha vida nas suas mãos, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Você está entregando a vida ao Senhor Jesus hoje. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Se você está aqui nesse salão, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Mais alguém aqui? Graças a Deus, pode baixar. Quem mais? Tem mais alguém aqui? Deus está falando? Graças a Deus, louvado seja, pode baixar. Mais alguém aqui? Alguém aqui nessa noite, no meu lado esquerdo? Alguém aqui está tomando essa decisão? Você que está aqui pela internet, você está tomando uma decisão hoje de entregar a sua vida ao Senhor? Coloque aí, vai ter um WhatsApp aí, mas coloque no chat aí também. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Queridos, agora eu queria desafiar você. Qual a decisão que você toma hoje? Você decide viver o amor sem julgamento? Ore aí, é você e o Senhor. Ore, Deus, eu quero amar sem julgar. Me dá um coração novo. Me dá um coração disposto a amar sem julgamento. Você decide atender o chamado de Deus. De repente você vai orar pedindo: Deus, qual a oportunidade? Por que o Senhor está me chamando? Você decide ser intencional, ou seja, eu começo a agir hoje. De repente vai ligar para alguém hoje. Você vai mandar uma mensagem, vai mandar uma oração hoje para alguém que Deus está colocando no teu coração. Mas você vai ser intencional. Coloque diante do Senhor. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Queremos louvar e engrandecer o nome do Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui nessa noite com os nossos irmãos presenciais, no presencial, na internet. Eu quero louvar ao Senhor por essas decisões, pessoas que entregaram a vida ao Senhor nessa noite. Que o Senhor confirme no coração deles essa decisão, e que eles possam crescer no conhecimento, possam crescer na intimidade, possam crescer em conhecer cada vez mais ao Senhor, e que eles sejam realmente adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que busquem intimidade com o Senhor, que viva com senso de missão. Deus, nós louvamos ao Senhor pelo desafio que o Senhor coloca no nosso coração, de vivermos a empatia nesse processo de cuidado. Tantas pessoas sofrendo. Nos ajude, Deus, a olhar para todas as pessoas ao nosso redor, no nosso círculo de amizades, e olhar sem julgamento, em amar sem julgar, mas amar incondicionalmente. Deus, nos ajude, nos capacite, Senhor, a atendermos o chamado do Senhor. Confirma no nosso coração o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Um chamado de compartilhar o Evangelho, um chamado de usar os dons de acordo com o propósito do Senhor, com os sonhos do Senhor em cada momento, no trabalho, na faculdade, em casa, no casamento. Deus, nos capacita, Senhor, nós precisamos do Senhor. Deus, nos ajude a sermos intencionais, nos ajude a olhar com os olhos dos outros e sermos intencionais nesse processo de crescimento. Deus, louvado seja o Senhor. Nós colocamos diante do Senhor as decisões que foram tomadas nessa noite e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.